Então, agora, nós estamos devidamente gravando o nosso minicurso de Educação Biocêntrica e Educação Emocional, que tem um subtítulo que é sobre os diálogos possíveis, e talvez eu colocaria até necessários. Será que nós podemos conversar sobre esses dois campos, educação emocional, educação biocêntrica? O que tem de comum? O que tem de diferente? Então, agora a gente vai entrar um pouco em elementos teóricos e metodológicos para que a gente possa delinear cada campo e poder depois conversar com eles. Então, nós vamos começar aqui o nosso curso aqui para conversar sobre educação biocêntrica e educação emocional, pedagogias em debate. E como muita gente aqui já sabe, eu sou pedagoga, não é? Sou pedagoga, mestre e doutora em educação, e é claro que, como pedagoga, né, gente, eu já começo falando quais são os objetivos do minicurso. Os objetivos do nosso minicurso, eles são os seguintes: definir o que é educação biocêntrica, definir o que é educação emocional e verificar as possibilidades de interlocução entre as abordagens. Dentro, é claro, desse tempo que nós temos, porque um curso de educação biocêntrica, na verdade, ele é uma extensão da biodança. Então, para que a gente possa aprofundar essas questões e ter elementos suficientes para trabalhar com educação biocêntrica, a gente precisa fazer extensão. Aqui eu vou fazer um desenho, tá? A mesma coisa eu digo de educação emocional. É um campo específico que é preciso também fazer um curso para poder se qualificar. Então, eu vou colocar aqui para vocês questões gerais, mas dando boas notícias também, porque nós temos aí no nosso horizonte tanto a extensão de educação biocêntrica, que vai ser no segundo semestre, em agosto, promovido pela rede, e de educação emocional também nós temos alguns cursos, mas não pela rede, e eu vou depois falar para vocês por onde a gente pode fazer. Bom, aqui eu estou fazendo um resumo da aula, né? A gente eu já expliquei, e nós vamos aqui primeiro falar sobre, afinal de contas, o que é educação biocêntrica. A primeira coisa que eu gostaria de deixar, para quem não me conhece, tem pessoas que estão chegando agora, né? Eu conheci Rolando Toro justamente por causa do trabalho dele de educação biocêntrica. Eu fui entrevistá-lo, porque eu tive acesso aos tomos da biodança, e enxerguei ali uma concepção de educação totalmente diferenciada, e fui conhecê-lo para entrevistá-lo, para saber o que era aquilo, que coisa era aquela, porque eu achei assim maravilhoso, extremamente diferenciado das teorias de educação que eu conhecia. E quando eu conheci Rolando, nós tivemos, na verdade, um grande encontro, um encontro de almas, porque dali surgiu uma grande amizade. Rolando me formou como facilitadora e me formou como uma pessoa para trabalhar com educação biocêntrica. Nesse percurso, foram 5 anos de convivência, ficamos muito próximos. Rolando, eu considero um mestre, e um amigo e um mestre que eu tive o privilégio de conviver e de colaborar com ele no desenvolvimento de alguns elementos da educação biocêntrica, especificamente na parte metodológica. Rolando, ele criou aqui na Paraíba uma escola de formação em educação biocêntrica, ele fez um convênio com a universidade, e nós criamos essa escola aqui, justamente para formar pessoas em educação biocêntrica, tanto professores quanto facilitadores de biodança, para poder desenvolver também metodologicamente a educação biocêntrica. Então, esse é, vamos dizer assim, talvez o maior campo que eu tenho de trabalho na biodança, porque é pela minha formação em educação e por ter tido a oportunidade, o privilégio do Rolando ter me dado também essa missão. Então, afinal de contas, o que é educação biocêntrica? O Rolando ele vai afirmar que a educação biocêntrica é uma nova concepção de educação, que propõe organizar todas as atividades escolares em torno da vida e do gozo de viver.
Então, os seus objetivos principais, essenciais, são afetividade, criatividade e integração com a natureza. Essa frase dele é uma frase simples, aparentemente, mas coloca elementos muito importantes e que se distinguem de várias coisas e que eu já vou anunciar. Primeiro, Rolando já começa a colocar aqui uma nova concepção de educação. Nós não podemos esquecer que o Rolando era professor. A primeira formação dele era professor, não é? Ele trabalhava como professor primário e ele foi formado numa época em que a pedagogia ativa estava muito forte. Então, ele era um profundo conhecedor de Piaget, de Freinet, de Montessori, os teóricos todos da educação. Rolando tinha um profundo conhecimento. E quando ele estruturou a educação biocêntrica, ele não estruturou sem a interlocução e o conhecimento com esses grandes autores. Então, quando ele fala que é uma nova concepção, ele está se colocando num ponto diferenciado dessas outras concepções. Então, quando a gente fala de educação biocêntrica, a gente não está falando de uma pedagogia ativa, a gente não está falando de uma pedagogia libertadora, a gente não está falando de uma pedagogia libertária. A gente está falando de uma pedagogia biocêntrica. Então, primeira coisa, é importante dizer que existe, então, uma singularidade, existe uma especificidade. Educação biocêntrica não é um conjunto, uma mistura de outras pedagogias. Não é. Então, da mesma maneira que nós vamos ter nomes, por exemplo, como Freinet, como Montessori, como Paulo Freire, como vários outros em cada uma das tendências pedagógicas, nós vamos ter o nome de Rolando Toro na pedagogia biocêntrica. Ok? Eu gosto muito de retomar uma história, assim, uma carta que o Rolando escreveu para a sua primeira esposa, quando ele estava na escola, no pátio de uma escola, que ele dava aula, e que as crianças estavam de férias. E nessa carta, o Rolando dizia que, para mim, essa carta é assim, o nascimento da biodança, quando ele escrevia para ela numa carta de amor, dizendo que o pátio da escola estava vazio, que ele estava sentindo falta das crianças, que estava sentindo falta da esposa, e que ele estava pensando numa ciência rítmica, que pudesse articular os gestos, a graça, a música, a beleza. E aí ele diz assim, algo que provocasse a musicalidade do ser. Então, quando o Rolando começa a escrever isso, né, ele já estava pensando, refletindo sobre esse assunto, eu falo assim, o Rolando ele escreveu os primeiros traços sobre a biodança no pátio de uma escola. Ele escreveu as primeiras linhas sobre biodança como professor. E isso é uma coisa muito bonita. Então, eu sempre gosto de retomar essa história. Uma nova concepção de educação. E o que é que difere? As atividades escolares, elas precisam estar organizadas em torno da vida. O princípio biocêntrico, ele é a filosofia e é o que baliza todas as ações curriculares. Então, é você ter um currículo, é você ter uma escola organizada em função da vida. Você ter conteúdos selecionados em função da vida. Você ter relações cotidianas e institucionais que cuidam dos outros, que cuidam do mundo. Então, veja, o objetivo maior da educação biocêntrica não é tornar a pessoa produtiva, não é fazer com que a pessoa aprenda mais matemática, português ou francês. O objetivo da educação biocêntrica é que a pessoa aprenda a viver. E, para isso, ela vai mobilizar principalmente 3 pontos.
afetividade, criatividade e integração com a natureza. Então, quando a gente fala de educação biocêntrica, a gente está falando principalmente desses 3 pontos. Certo? Então, veja, eu já estou aqui declarando claramente que Rolando, ele não, além dele colocar uma pauta específica e singular para a educação biocêntrica, ele também era muito firme, deixou escrito em cartas, em várias outras coisas, em textos, que a concepção dele de educação biocêntrica não era uma mistura de diferentes autores. Isso ele deixou claríssimo. E nomeou, inclusive, autores. Ele diz, meu trabalho não é uma mistura de Freinet, Montessori, Paulo Freire, não é. Isso não significa que esses autores não sejam maravilhosos. Esses autores são maravilhosos, mas eles não são autores e nem colaboradores do pensamento de Rolando para a educação biocêntrica. Certo? Eu coloco aqui 2 pontos que eu julgo que são muito importantes. Quando Rolando vai colocar a questão da educação biocêntrica, ele já anuncia claramente uma interface com a neurociência, com a educação, com a afetividade e com a questão da criatividade. Ele não inicia os estudos dele ou as falas dele já sobre esse assunto. Quando ele fala sobre educação biocêntrica, a primeira coisa que ele fala, na verdade, é sobre o contato primal. Ele inicia as reflexões dele falando da relação do bebê com a mãe. Ele fala do nascimento, ele fala do parto, ele fala da necessidade de contato. Então, veja que não é uma coisa assim, chegou na escola, ele está interessado no ser. Aquele ser que está nascendo, e como é que ele está sendo cuidado, se ele está tendo todas as experiências possíveis que permitem o desenvolvimento pleno dele. Tá? Então, ele começa daí, porque a gente sabe que quando são rompidas possibilidades de contato, esse contato que ele chama, né, o contato primal, esse inicial, a gente sabe das consequências disso. Então, ele está atento desde aí, com essa criança que está nascendo. Por isso que depois, em determinados momentos do trabalho dele, ele vai falar de reparentalização. Então, ele vai dizer que a educação biocêntrica ela precisa estar focada nisso também, porque desde a gestação e o nascimento, nós somos violentados muitas vezes. Então, nós precisamos voltar para esse lugar que nos cabe, que é o do cuidado e do amor profundo. Então, falar de educação biocêntrica começa desse contato primal. E ele vai falar também da relação. Falar de educação biocêntrica também é falar de uma relação de amor e de desenvolvimento da criança. Porque ele afirma em vários lugares que o crescimento da criança, uma criança que cresce sem amor, vai ter prejuízos cognitivos, vai ter prejuízos físicos, vai ter prejuízo na linguagem, vai desenvolver enfermidades e pode ocorrer, inclusive, danos irreversíveis. Então, ele coloca que o amor é fundamental para a aprendizagem. Não se aprende sem amor. É fundamental para o desenvolvimento da criança. Tá? Então, veja, nasceu, gestou, nasceu, contato, amor, desenvolvimento. E a gente, como eu coloquei no início, nós temos um processo de violentação, um processo patológico que a sociedade nos impõe, ao mesmo tempo que nós vamos criar possibilidades de desenvolvimento, a gente vai criando também algumas proteções para que essa criança possa se desenvolver sem
danos, ou sem tantos danos. Então, a educação biocêntrica ela vai servir como uma blindagem para que a criança possa se desenvolver plenamente aí, tá? Então, ele vai destacar muito essa questão da necessidade de reparentalização para crianças que crescem em ambientes sem afeto. E ele vai dizer que, sendo assim, as crianças crescendo sem afeto, ele vai dizer vão ser criadas lesões do ponto de vista cognitivo, às vezes físico, e lesões também afetivas, que são dores, não é? Grandes. E o Rolando ele vai falar assim, são muitas coisas lindas, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, elas estão em vários textos dele, mas principalmente nesse material da extensão. Eu gosto muito quando ele fala, né, da carícia e do sorriso, porque ele fala assim que a carícia e o sorriso, eles são assim confirmações de um encontro. A carícia e o sorriso, na verdade, demonstram uma aceitação, demonstram uma possibilidade de você se entender e de você se sintonizar com o outro. Então, a educação biocêntrica ela se coloca como uma possibilidade, né, forte da gente poder resgatar esse sorriso sincero e genuíno, essa nossa capacidade de acariciar o outro, de cuidar do outro para criar encontros legítimos, afetivos, para que a gente possa se sintonizar. Então, tudo isso faz parte dessa coisa, dessa organização que o Rolando faz sobre educação biocêntrica. Isso é lindo. E quando ele estrutura isso, ele vai falar também, vai chamar para suas reflexões a questão da neurociência. E vai refletir sobre a nossa capacidade de aprendizagem. E vai dizer que a aprendizagem, nós, ao longo do tempo, né, na nossa vida, a gente vai adquirir, a gente tem a capacidade de se automodificar, de aprender a aprender, de transformar. O nosso cérebro é uma coisa fantástica, não é? Nem se conhece tudo, a gente conhece ainda muito pouco, mas o pouco que a gente conhece, a gente já sabe que ele é capaz de reter, como o Rolando chama aí, linhas de condutas exitosas. Ou seja, à medida em que a gente experimenta o desfrute, à medida em que a gente experimenta situações prazerosas, situações afetivas, nós podemos reter isso. Ou seja, isso fica inscrito corporalmente em nós. Isso não fica inscrito só porque você experimentou uma vez. Inclusive, eu tenho alguns vídeos falando de neurociência e educação, tá? Depois, algumas pessoas aqui já viram, já fizeram esses minicursos comigo, mas esses minicursos estão disponíveis os vídeos, né? Então, veja, a gente não vai reter isso porque fez uma vez. Você vai reter se for através da repetição, e se aquilo for significativo para você. Se aquilo ali tiver um conteúdo emocional para você. Então, você não vai reter qualquer coisa. Você vai reter se aquilo emocionalmente for forte. Então, a educação biocêntrica ela vai precisar criar situações de aprendizagem afetivas para que aquela criança, aquele adolescente, nós mesmos, porque a educação biocêntrica é um processo que se dá ao longo da vida, para que a gente possa aprender o afeto novamente. Aprender a carícia. Aprender o sorriso. Aprender o amor. É preciso aprender o afeto. E nós vamos criar várias situações de aprendizagem, várias vivências, vários exercícios, várias dinâmicas, mas para aprender sempre a mesma coisa, que é o afeto, que é o sorriso,
que é a carícia. E eu estou falando muito da carícia, porque a carícia, gente, ela é um ato de qualificação do outro. Quando você acaricia si e acaricia o outro, você está dando... isso é um ato de aprovação. Isso é um ato de aprovação existencial, de qualificação do outro. Você está informando ao outro que você o aprecia. Você está influenciando a estima do outro e a sua. Então, a carícia ela tem um poder maravilhoso de regeneração, de reparentalização, de fortalecimento da identidade. Porque quando você está fazendo isso aqui, você está fortalecendo a sua identidade. Quando você está fazendo isso no outro, você está dizendo: a sua existência eu aceito, eu aprovo, eu admiro, eu cuido, eu aprecio. Veja quanta coisa está envolvida numa carícia. Não é? Bom, então, Rolando, ele traz esse conjunto de inovações e de descobertas da neurociência. Eu só destaquei aqui essa, mas existem várias outras, mas para destacar a nossa capacidade, essa característica que nós temos, né, de plasticidade cerebral. Eu não coloquei aqui o conceito de autopoiese, mas que Rolando também trabalha, que é a nossa capacidade de criar a nós mesmos. Então, isso é uma capacidade de aprender, da gente se fazer e se refazer ao longo do tempo. Tá? Então, esse é um pressuposto importante para a educação biocêntrica, porque vai dizer, por mais lesões ou danos ou carências que a gente tenha, ainda assim, nós podemos cuidar. A educação biocêntrica está aqui para isso. E aí, o Rolando vai falar de uma educação afetiva e de criatividade. Educação afetiva e criatividade são chaves. Olha, eu botei induzir, porque eu estava traduzindo do espanhol, acabou ficando o espanhol dele mesmo, né? Induzir a automodificação, né, do ordenador biológico, né, que eles chamam o cérebro. Então, a biodança agora também tem um outro elemento importante. Veja, a biodança, portanto, é uma das atividades de escolha da educação, já que cultiva a afetividade e as diversas formas de expressão criativa com uma metodologia integradora. Então, vamos devagar. Educação afetiva e criatividade. Então, para que a gente possa aprofundar na educação biocêntrica, a gente precisa entender o que é afetividade e o que é criatividade. Então, aqui, o pessoal da biodança já sabe que existem duas apostilas âncoras aí, certo? Além da educação biocêntrica. Duas apostilas âncoras. Feito isso, aprofundado, e a parte de neurociência. Então, feito isso, separando os materiais, nós temos mais uma questão que ele coloca aqui. A biodança é, portanto, uma das atividades de escolha da educação. E aí a gente pode se perguntar, ele está dispensando a biodança? Ele está dizendo que pode ser que sim, pode ser que não? Aí eu perguntei para o nosso mestre. E o Rolando disse, a biodança é uma mediação da educação biocêntrica. Por quê? Porque a biodança ela está organizada para que a gente possa se reeducar afetivamente. Ela é uma ferramenta poderosíssima para a educação biocêntrica, mas ela não é a única. Ela não é a única, mas ela é uma ferramenta privilegiada. Privilegiada, porque quem já é facilitador e quem já vivencia a biodança sabe o poder dela. Então, veja, por que o Rolando coloca nesses termos? Porque nós podemos viabilizar a educação biocêntrica nas escolas.
mediante formações, e desejosos de que os professores se formem em biodança. Porque se o professor de educação biocêntrica, se o educador biocêntrico for facilitador de biodança, ele vai ter ferramentas muito maiores para fazer o seu trabalho. Muito maiores. Não tem a menor dúvida. Em termos teóricos e em termos metodológicos. Tá? Porém, instaurar um processo de educação biocêntrica nas escolas instaurar um processo de educação biocêntrica na escola não é a mesma coisa de você fazer biodança na escola. São coisas diferentes. Quando a gente fala de educação biocêntrica, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de uma proposta curricular, e a gente está falando também que precisa de mediações metodológicas para fazer aquilo funcionar. E a biodança é uma ferramenta metodológica. O problema é que, ao longo do tempo, algumas pessoas foram substituindo a biodança por outras coisas. E muitas dessas coisas foram coisas cognitivas. Aí o problema começou a acontecer. Por que a biodança é uma ferramenta privilegiada na educação biocêntrica? Por quê? Porque ela trabalha a vivência. Ela trabalha a vivência para poder mobilizar a afetividade e a criatividade. Então, a vivência ela é um elemento inegociável na educação biocêntrica. Inegociável. Não existe educação biocêntrica sem vivência. E aí a gente já pega mais uma apostila da formação. Não existe educação biocêntrica sem vivência. Certo? Agora, você pode incluir a biodança, que ela é privilegiada. A gente coloca que a biodança ela é o elemento regulador da educação biocêntrica. Elemento regulador. E também um fim, porque a gente quer que as crianças experimentem a biodança. Entende? Mas você não pode impedir um projeto de acontecer por não ter. Então, você coloca em movimento e cria a necessidade de se fazer biodança. Está entendendo? Cria a necessidade. E aí a coisa vai acontecendo. Às vezes o professor pode não ser o facilitador, mas pode chamar um facilitador. Tá certo? Então, é muito importante que a gente esclareça isso, porque mesmo que, vamos imaginar que a pessoa não possa trabalhar com biodança, ela pode trabalhar com vivências de outra natureza, certo? Agora, o que não dá é para substituir por textos. Entende? Aí a gente já está falando de outra coisa. Então, a gente não mobiliza na educação biocêntrica, metodologicamente, apenas o pensamento. É fundamental e insubstituível a vivência. A vivência ela é inegociável. E eu me lembro bem que aqui eu fiz um curso eu organizei um curso de educação biocêntrica, e o Rolando ele fez toda a revisão do currículo desse curso, né? E foi um curso de especialização na universidade. E o nosso grande medo era, será que essas pessoas que estão fazendo o curso de educação biocêntrica vão achar que são facilitadores de biodança? Porque a gente vai falar de vivência, a gente vai falar de afetividade, será que esse pessoal não vai sair confundindo? Era um medo que a gente tinha. Foi um curso dado para professores. E o que aconteceu? Nós tínhamos gestores, nós tínhamos professores, e durante todo o curso, as pessoas faziam vivências de biodança. Todo o curso. Não era obrigatório. E o que aconteceu no final? A maioria das pessoas foram fazer formação em biodança. Então, se o trabalho é bem feito, as pessoas vão entender o que é uma coisa, o que é outra, e vão entender
que a biodança é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da educação biocêntrica, certo? Então, isso aí a gente testou e viu que é isso mesmo, né? Foi muito, muito bonito esse curso. Aqui é a estrutura teórica da educação biocêntrica. Não sei se vocês conhecem esse material aqui. Aqui em cima está escrito, né, que é a questão da educação biocêntrica. Esse material está no material do Rolando sobre da formação. E o Rolando ele vai colocar o que é, lá em cima está o princípio biocêntrico. Porque o princípio biocêntrico é colocar a conexão com a vida como objetivo das atividades educativas. Tá? E isso vai decorrer o quê? Colocar a conexão com a vida. A questão da expressão dos potenciais genéticos. Então, lembra que eu falei para vocês no começo da reparentalização, né? Da gente aprender para poder cuidar do desenvolvimento da criança, cuidar do seu nascimento, do seu desenvolvimento, para criar uma rede de proteção para que a criança possa se desenvolver os seus potenciais, instintos, protovivências e vivências. A mediação, o Rolando coloca como a biodança, para o desenvolvimento do potencial humano, né? Ele faz essa opção. Música, movimento e vivência. Veja, não tira música, não tira... Inclusive, ele tem uma parte maravilhosa que ele fala sobre o movimento, né? E como os corpos eles são maltratados dentro da escola. Não é? Porque as pessoas a gente fica o tempo todo sentado, quando chega na hora do recreio, aí vai aquela confusão, todo mundo corre para cá, e ali no recreio que começa a acontecer as coisas, ali no recreio que as pessoas começam a se mostrar, ali no recreio que aparece amizades, cumplicidades e conflitos, não é? Então, é tudo muito potencializado também por essa coisa cercada que fica dentro da sala de aula. Ninguém pode mexer, não pode se mexer, não pode olhar para um lado, não pode fazer nada. Você está praticamente dentro de uma prisão. Soltou, é aquela confusão. Né? E aí o Rolando coloca que mediação da biodança, cuidando de dois... quando eu vejo os ecofatores, eu vejo sempre as coisas assim, passando. Sacralidade da vida, amor ao semelhante. Tá? Então, a biodança ela vai agir para potencializar essa conexão com a vida. Então, volto a afirmar, quando o educador biocêntrico tem essa ferramenta, o trabalho fica muito potente, muito potente. E aí ele coloca os objetivos da educação biocêntrica. 11 objetivos. A integração da afetividade, a expressão da identidade, a renovação orgânica, a aprendizagem vivencial, criatividade e inovação existencial, percepção poética, expansão da consciência, percepção da unidade cósmica, desenvolvimento da inteligência afetiva, raciocínio crítico e criação do conhecimento, prazer de viver. E ele fala, metodologia que ele falou para trabalhar com a educação biocêntrica é a criação de uma escola biocêntrica. Então, o Rolando, quando ele fala da educação biocêntrica, ele diz assim, precisa ter um espaço, precisa ter um grupo, a escola precisa respirar isso para que as coisas possam acontecer. Isso significa que você não pode ter uma experiência só numa sala de aula? Você pode sim, porque a gente não vai esperar condições ideais para instaurar um processo dessa natureza. Não se espera condições ideais, a gente começa a fazer. E, aos poucos, o processo começa a se expandir, certo? Aquele trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer mesmo, não tem que ter pressa. A gente faz porque o resultado aparece, e aparece em pouco tempo. Eu me lembro que eu fiz o projeto e trabalhei em 8 escolas do município, e não foi fácil. Não foi fácil. A gente fez com a supervisão do Rolando, foi um trabalho muito interessante, não é? E não é fácil fazer esse trabalho,
Você faz, tem escola que é mais aberta, tem escola que não acredita, tem sala que o professor está mais voltado para as coisas. Agora, uma coisa importante, a educação biocêntrica ela não pode ser imposta, ela é sempre um convite. Então, tem espaço que não dá, as pessoas não querem. Então, não tem como você impor. Isso não é um decreto, não é um decreto. Então, se você consegue criar um espaço, se aparece essa oportunidade, pegue essa oportunidade. Ah, mas eu só tenho meia hora. Aproveita essa meia hora. Faça. Porque essa meia hora, pela experiência que eu tenho ao longo dos anos, ela vai se alargando. Sabe por que ela vai se alargando? Por uma única razão. Porque ela dá resultados. E ela dá resultados rápidos. Em 2 meses, a gente já começa a ter resultados práticos de mudança de comportamento. A gente começa a diminuir a violência na escola. Isso é resultado prático e rápido que acontece. Então, eles não vão aumentar o espaço ou o tempo da educação biocêntrica porque eles gostam de você. Eles vão fazer isso porque vai apresentar resultado. Tá? Aí eu coloco, não é, os pontos principais aqui. O princípio da educação biocêntrica, que é a conexão com a vida. Então, nosso objetivo maior é criar situações de aprendizagens vivenciais para mobilizar e fortalecer os potenciais genéticos. Nunca esquecer, situações de aprendizagens vivenciais. Coloquei aqui os objetivos, a mediação da biodança, porque a música, o Rolando coloca em vários lugares também, a música, a gente precisa incluir na educação biocêntrica a educação musical, ele coloca. Porque as pessoas precisam aprender a escutar a música, a sentir profundamente a música. Tá? O movimento e a vivência. A metodologia, aí ele coloca, né, da gente estar dentro de uma escola que respire o princípio biocêntrico, e os pontos centrais e inegociáveis, conexão com a vida e vivência. Centrais e inegociáveis. Se você sai disso, você não está mais falando de educação biocêntrica. Tá? Então, conexão com a vida, afetividade, criatividade, vivência. Como é que o Rolando propõe isso em termos metodológicos? Como é que ele propôs isso em termos metodológicos? Será que o Rolando organizou uma didática da educação biocêntrica? Então, já vou dizer para vocês que não. Ele não organizou uma didática da educação biocêntrica. Rolando, ele criou uma filosofia, tá? Colocou quais são os objetivos, os princípios. A gente pode dizer, assim, na linguagem bem pedagógica, a gente pode dizer que o Rolando criou diretrizes curriculares da educação biocêntrica. Ok? Isso aí, bem quadrado, né, Ibai? Diretrizes curriculares da educação biocêntrica. Se ele deixou super... Para quem foi diretor de escola, meu Deus do céu, lá vem esse negócio. Mas, numa linguagem geral, é isso que ele criou. Tá? Aí ele não colocou nada de metodologia, além da biodança? Claro que ele colocou. O Rolando, ele colocou, por exemplo, um conjunto de jogos. Ele além da biodança, e separou, uma coisa que é importante também dizer, ele selecionou alguns exercícios, porque ele falou assim, alguns exercícios podem ser trabalhados fora de uma sessão de biodança, dentro da educação biocêntrica. Então, ele fez uma seleção muito precisa desses exercícios, quais eram eles, e também fez uma reflexão muito profunda sobre a questão dos jogos, porque nós somos ludens, não é? E nós perdemos essa capacidade também. Então, além de alguns exercícios, como, por exemplo, vou falar só com fluidez, encontros, alguns exercícios, além disso, além da educação musical, que também tem um conjunto de exercícios próprios para a educação musical, o Rolando também selecionou um conjunto de jogos
porque ele coloca a necessidade, a importância do movimento, e jogos, evidentemente, que são jogos cooperativos, né? E não jogos competitivos. E aí ele fez uma reflexão em um conjunto de jogos que ele indicava. E também selecionou um conjunto de cerimônias, que são importantes, cerimônias de iniciação para determinadas atividades, como criatividade e tal. Então, ele também organizou isso. Então, se você me pergunta, Elisa, a metodologia da educação biocêntrica está solta, Rolando não criou isso, não é? Aí eu vou dizer assim, a Raquel está aqui, a Raquel de Portugal, aí a Fernandine é brasileira, mas está em Portugal, não é isso? Então, assim, a Raquel talvez não entenda o que eu vou falar agora, porque é uma expressão nossa, viu, Raquel? Mas eu vou explicar. A educação biocêntrica, em termos metodológicos, ela não está solta na buraqueira, ou seja, ela não está perdida, entende? Ela não está sem rumo, não está. Rolando deixou claramente escrito quais são os aportes metodológicos da educação biocêntrica. O que ele não fez foi fazer uma disposição didática. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Isso ele não fez. Tá? Que é diferente, porque a didática a gente já sabe que ela é extremamente ordenadora, mas todos os princípios metodológicos e as atividades o Rolando deixou aí escrito. Agora, se a pessoa não sabe, aí é problema de quem não sabe, mas ele deixou escrito. Tá? Ele deixou escrito e que é um material que tem que ser dado, como eu falei, na formação. Isso aqui, de educação biocêntrica, o menino adolescente, que é um material, que essa cópia foi ele que me deu. Eu sou muito chique, gente, ele que me deu essa cópia. Então, assim, na minha formação. Então, isso é uma coisa muito importante. Quais são os temas, quais são os princípios, quais são os recursos metodológicos que nós podemos usar. Isso não está solto, isso está posto por Rolando. Tá? Ele coloca também a importância, veja, desde o começo, quando ele fala da relação com a mãe, né? Ele fala da questão da família, para trabalhar com educação biocêntrica, porque você não fala de educação biocêntrica sem falar da família. Então, ele também sugere várias atividades, várias questões para se trabalhar com a família. Existe uma questão específica que ele trata também, que é sobre a violência e o impacto que esse tipo de trabalho tem na diminuição da violência, e também sugere, recomenda fortemente um conjunto de atividades para o desenvolvimento da criatividade. A gente sabe que Rolando, né, a gente conhece muito o trabalho do Rolando como professor, que ele trabalhou com pintura, com artes plásticas. Então, ele vai trazer para o trabalho da educação biocêntrica também esses materiais, a importância do desenho, de várias formas da criança poder se expressar, se comunicar com o mundo e mostrar a sua identidade. Eu estou falando muito da criança, mas ele também vai falar da questão do adolescente, e na parte do adolescente já é uma parte muito específica, porque aí nós vamos ter questões de afirmação, a questão da identidade, aí nós já vamos ter um conjunto de exercícios de afirmação da identidade, de expressão, diferenciados. Então, veja o que eu estou dizendo. A educação biocêntrica ela tem um princípio, ela tem aportes metodológicos comuns, vivenciais, e existem diretrizes para crianças e diretrizes para adolescentes, certo? Que se comunicam, mas são diferenciados porque a faixa é diferente. Inclusive, dentro desse material, ele coloca claramente, mostra qual é a concepção dele de desenvolvimento, tá? Infantil e de adolescente. Bom, fala também da questão das drogas, a questão de tendências autodestrutivas. Então, tem um conjunto de coisas aí que ele trabalha nesse material. Tá? Bom, deixa eu ver. Até aqui
que eu estou falando de educação biocêntrica, eu quero saber de vocês. Está claro? Não está claro? Vocês querem que eu explique mais alguma coisa? O que é que vocês gostariam de conversar sobre isso que eu coloquei até agora? A Simone está aí, seja bem-vinda, querida. Zuleika. Bom dia, cheguei do exame da estante. Obrigada pela sua presença. Então, porque a gente vai ter que primeiro entender uma coisa para entender o outro, para depois misturar as bolas, né? Então, vamos lá, primeiro, educação biocêntrica. Está claro para vocês? Quem fez a primeira tarefinha, que ficou lá falando o que é educação biocêntrica, acertou? Melhorou alguma coisa? Porque é o seguinte, aluno aprende com o professor, sem o professor, ou apesar do professor, viu? Tem professor que atrapalha. Eu espero que vocês não aprendam apesar de mim, eu estou aqui para ajudar. Mas de vez em quando aparece um professor para atrapalhar, né? Fazer o quê? E tem escola também que atrapalha. Oi, como? Ave Maria. Então, vamos tentar construir coletivamente aqui essa ideia do que seja educação biocêntrica. A gente, não é? Vamos tentar construir aqui a gente junto. Ô, Elisa, seria possível você conversar um pouquinho mais sobre essa relação entre, porque você colocou, o que eu entendi, né? Você colocou que, apesar de Rolando Touro teve a teoria dele, a discussão dele sobre a educação biocêntrica, estava perto muito da escola ativa, da escola nova, de todo esse processo, a gente não pode confundir. Por exemplo, a educação libertária, a educação de Paulo Freire, mas a gente vê, por exemplo, alguns estudos que vêm unindo um pouco a educação libertária de Gamorin. Isso. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso para a gente entender melhor, por favor? Posso explicar. Boa pergunta. Veja só, a primeira coisa que eu preciso falar é que toda vez que a gente vai construir alguma coisa, a gente constrói a partir do nosso próprio ponto. Não existe outra possibilidade existencial, tá? Então, você vai construir a partir das suas ferramentas, a partir do que você acredita, a partir do que você acha que funciona, a partir da sua experiência. Então, quando Rolando criou a proposta de educação biocêntrica, ele criou, inclusive nomeou como educação selvagem. Eu tenho até um texto sobre isso que está lá no site da RIT. Ele criou como educação selvagem. Por que ele botou esse nome? Porque ele queria uma educação voltada para o desbloqueio e o desenvolvimento dos instintos, das potências humanas. Era isso que o Rolando queria. Ele queria que houvesse um desenvolvimento pleno, porque o instinto humano, o Rolando, quem conhece o trabalho dele, né, é importante que a gente leia novamente essa parte dos instintos que ele trabalha. Ele vai falar, por exemplo, do instinto gregário, por exemplo, o instinto da manada. Então, ele vai dizer, é importante resgatar, porque muitas pessoas estão perdendo a sua capacidade de conexão com o outro, porque é mesmo seu instinto de sobrevivência. Nós estamos sendo danados a todo tempo. Então, ele chama de educação selvagem, tá? Nesse sentido do fortalecimento do que é genuíno. Porque, para Rolando, a pessoa, o indivíduo, ele tem uma identidade boa, ele nasce bom, tá? Então, ele quer fortalecer essa capacidade de cuidado que é natural do indivíduo. É a partir dessa concepção que o Rolando desenvolve o trabalho dele. E a sociedade vai bloqueando. Então, o Rolando fala, nós precisamos voltar às origens. Eu me lembrei agora de uma frase que o Raul Terrin falou uma vez, que ele disse assim, nós precisamos ter uma sociedade civilizada para resgatar o que há de selvagem em nós. Entende? Fazendo referência a isso. Então, é bem interessante. A gente precisa poder se desenvolver mais para poder voltar às nossas origens. Isso é muito importante. Então, primeira coisa é essa, a educação biocêntrica nasceu com esse nome de educação
selvagem. No entanto, quando Rolando iniciou essa abordagem, nós estávamos na América Latina vivenciando ditaduras. E aí foi sugerido por Ruth Cavalcante a Rolando Toro que Rolando modificasse esse nome, porque talvez ele tivesse problemas com relação a isso. E certamente teria, certamente teria. E aí ela sugeriu que, já que ele já tinha colocado princípio biocêntrico, que ele mantivesse esse nome também para sua proposta de educação. E ele acatou. Muito com resistência no início, porque Rolando sempre foi transgressor, não é? E ele, como ele queria, na verdade, ir para o confronto, mas viu que não era o momento mesmo. Mas disse, educação biocêntrica, mas para, na verdade, desenvolver o que há de selvagem em nós. Então, ele não mudou a sua proposta, não é? Na verdade, colocou educação biocêntrica como decorrência, inclusive, do princípio biocêntrico. E, ok. E com todos esses princípios que eu coloquei aqui para vocês. Acontece que, sim, ele tinha uma formação muito sólida como professor, muito sólida. Ele era um profundo conhecedor de vários pedagogos, teóricos da educação. Então, ele foi formado nisso. Então, você conversava com ele sobre Freinet, sobre Piaget, sobre Montessori, ele sabia muito sobre isso. Mas ele aprendeu sobre a pedagogia ativa e foi formado. Tanto, veja que, quando Rolando vai fazer a proposta dele de educação biocêntrica, ele vai fazer uma educação que vai colocar a questão do movimento, o aluno não é passivo, o aluno ele é ativo. Então, eu poderia dizer, Rosane, que ele se move em interlocução com a pedagogia ativa. Ele se move em termos metodológicos, que ele vai dizer não à passividade, não à passividade. Então, nesse sentido, ele faz um contraponto com a pedagogia tradicional. Se a gente tivesse dois blocos, pedagogia tradicional e pedagogia não tradicional, vamos dizer assim, ou progressista, como alguns autores chamam, o Rolando, evidentemente, estaria na pedagogia progressista, ele jamais estaria na pedagogia tradicional. Porque qual é a diferença maior? Vamos dizer assim, se tivessem dois blocos apenas. Um coloca o aluno como passivo, o outro como aluno ativo, não é? E o Rolando coloca o aluno como ativo. Isso, o aluno, ele, na verdade, ele é o criador das suas pautas internas. O aluno é o criador das suas pautas internas. Então, nós temos que fortalecer a identidade dele através de processos de afetividade, de criatividade, de relação com a natureza, para que ele fortaleça a sua identidade e vá-se embora. Então, o ponto em comum com a pedagogia, com as pedagogias progressistas, onde ele está, é isso aí. Então, ele está dentro das abordagens, aqui, pedagogias progressistas. Aí, dentro das pedagogias progressistas, nós temos um conjunto de pedagogias, não é? Então, nós temos a pedagogia libertária, a gente tem a pedagogia libertadora, tem um monte de coisa, não é? E aí é que nós vamos fazer a diferença. A proposta da educação biocêntrica não é a proposta de Paulo Freire. Porque eu vou agora fazer claramente a distinção. Veja, Paulo Freire, ele trabalha, e eu não estou... Veja, quem é pedagoga, cresce à luz ou à sombra de Paulo Freire. Eu sempre digo, à luz ou à sombra de uma mangueira. Não tem jeito. Qualquer pessoa no Brasil e em muitos lugares do mundo, quando trabalham com educação, vão falar de Paulo Freire. E é isso mesmo. Porque ele tem uma clareza com relação à concepção de educação, ele fala da questão da libertação, que para nós é fundamental. Fundamental, porque a gente quer se livrar das opressões, e Paulo Freire traduz isso tudo para a educação. Então, qualquer trabalho de educação, dentro dessa época do Paulo Freire, nasce à luz ou à sombra da mangueira. Ok.
Agora, veja, Paulo Freire, o Rolando Toro é contemporâneo de Paulo Freire. Eu diria que nós somos filhos deles, certo? Eles são contemporâneos, eles são pensadores do fenômeno. O que o Rolando faz? O Rolando ele não vai partir do processo de conscientização. E aí nós temos uma distância imensa. Porque qual é a proposta do Paulo Freire? E que a proposta do Paulo Freire funciona. Não estou dizendo que não funciona, não. Ela funciona. Primeiro, eu não estou nem falando do processo do Paulo Freire como alfabetizador, porque isso é uma coisa espetacular, o trabalho que ele tem de alfabetização. Estou falando da própria filosofia, da metodologia do Paulo Freire. O que ele vai propor? Ação, reflexão, ação. Não é? Todo mundo que conhece a teologia da libertação sabe a importância disso, né? E que isso funciona. Ação, reflexão, ação. Então, você age, você reflete sobre isso, pensa e age novamente, porque dentro desse processo de reflexão, você amplia a sua capacidade de consciência, porque o objetivo é você expandir politicamente a sua consciência. E isso dá certo. O desenvolvimento crítico, isso tudo dá certo. Só que aí o Rolando se pergunta, ação, reflexão e ação, ué, onde é que está o sentir? Cadê o sentir? O sentir anterior. Você sente para poder agir. Primeiro você sente. Depois você age. Depois você pensa. Então, já é diferente. Então, a proposta do Rolando não é o diálogo. Não é, diferente do Paulo Freire, porque o Paulo Freire lembra do contexto do Paulo Freire. Ele vai criar rodas de diálogo, não é? Ele vai criar espaços para que as pessoas entendam o mundo de uma maneira diferente. Porque as pessoas precisavam e precisam transformar informação em conhecimento. São coisas diferentes. As pessoas precisam entender as coisas, e precisam entender o mundo. E existem coisas que você só vai aprender pela reflexão. Está corretíssimo. Não tem nada de errado aí. Agora, tem coisas que você só vai aprender vivenciando, sentindo. Então, a questão é quais são as pautas que Paulo Freire trabalha e quais são as pautas que o Rolando trabalha. Aí você fala, são contraditórios? Eles não são contraditórios, são diferentes. São diferentes. Era isso que o Rolando dizia. Olha, aí tem gente que fala assim, então não dá para misturar Paulo Freire com Rolando Toro? Não é isso. Você pode, eu volto, a partir do seu ponto, a partir do seu lugar, você pode criar uma aula, uma estratégia, uma possibilidade de interlocução. Pode, sim, sabendo que um vai trabalhar com uma pauta e outro vai trabalhar com outra pauta. Entenderam? Então, veja, se você precisa trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar o tema da ética. Você pode usar uma metodologia dialógica de Paulo Freire para trabalhar a questão da ética. E você vai trabalhar círculo de cultura, você vai trabalhar rodas de conversa, você vai trabalhar um monte de coisa para que as pessoas possam desenvolver criticamente uma noção sobre ética. Ok. Aí a proposta da educação biocêntrica é isso por si só não garante que a pessoa vai ter um comportamento ético. Porque ética é prática, ética é vivência. Tá? Ética não é só... Você pode aprender sobre ética, falar sobre ética, mas o fato de você falar só e entender não significa que você vai ser. O ser é de outra natureza. O conviver é de outra natureza. Pô, mas será que não ajuda nem um pouquinho? Claro que ajuda, né, gente? Claro que ajuda. Quantas vezes na vida você não já mudou alguma coisa por causa de uma informação que você teve? Por que você mudou? Porque aquela informação foi significativa para você e gerou um conhecimento para você. Ela foi significativa do ponto de vista emocional. Aí ela grudou em você e mudou seu comportamento.
Então, veja, não é qualquer informação, não é qualquer conhecimento. Ela te sensibilizou e você mudou. Certo? Ou seja, ocorreu aí uma vivência. Porque mexeu lá no fundo, grudou conteúdo emocional. Tá? Só que o Rolando diz, vamos potencializar a vivência, porque é ela que modifica. É a vivência que transforma. Então, é diferente. O Paulo Freire não trabalha com esse conceito. O Paulo Freire trabalha com outra coisa. Então, eu estava me lembrando aqui de uma das teses assim, que eu li uma vez na vida, e que falava assim, de um conjunto de trabalhadores que precisavam mudar uma coisa, mudar um comportamento, reivindicar algumas coisas. Tal. Então, o pessoal estava lá na educação de jovens e adultos fazendo um trabalho, e aí uma pessoa perguntava assim, mas esse grupo, né, eles não entenderam, não? Essa coisa que você está explicando? Aí a educadora disse assim, entender, eles entenderam, mas deixaram por entender e pronto. Eu nunca esqueci dessa frase. Entender, eles entenderam, mas deixaram por entender e pronto. O Norbert Elias ele tem uma história que ele conta, que é assim, que escravizaram uma tribo e levaram essa tribo para fazer o enfrentamento de uma guerra, a Guerra dos Brancos, né? Levaram os escravos para fazer essa Guerra dos Brancos. E aí essa tribo foi. Só que aí no meio do caminho, que era um lugar muito longe para ir, no meio do caminho, pararam à noite, e à noite teve um eclipse lunar. E para aquela tribo, aquele eclipse lunar significava guardar 30 dias. 30 dias eles não podiam fazer nada, porque significava um sinal dos céus, dos deuses, que tinham que guardar. E aí o comandante, né, do batalhão ficou louco, porque como assim guardar 30 dias? Acabou, perdeu a guerra, perdeu a batalha, né? E falava que não podia parar de jeito nenhum, que todo mundo tinha que ir, e eles não. E foram muito claros, vocês podem nos matar, nós não vamos sair, porque isso é um sinal dos deuses, e aí eles explicaram. E aí, o pessoal lá no comando, tal, botou as pedrinhas no chão e foi explicando o que era o eclipse lunar. Olha, é assim, o Sol fica aqui, a Lua fica aqui, a Terra fica aqui. Mostraram para eles entenderem aquilo. Vocês entenderam? Então é assim. Quer dizer que quando acontece isso... Aí eles começaram a ficar felizes, eles entenderam. Né? Assim, agora entendi. Tá certo. Então agora vamos levantar para... Não. E isso é um sinal dos deuses. Os deuses é que jogaram esses dados, entendeu? E nós vamos ficar aqui, os 30 dias guardando. Então, o significado. Então, pode ser o que for, podem jogar as pedrinhas desse jeito ou de outro, mas, para mim, o significado disso é que é uma fala dos deuses e que eu tenho que guardar os 30 dias. Então, veja que, para mudar o comportamento, precisa de um conteúdo emocional. Porque sem isso não adianta. Certo? Então, você age, você reflete, aí eu estou falando da proposta de Paulo Freire, age, reflete e age de novo. Mas você age de novo profundamente, vamos dizer assim, se aquilo tiver um significado existencial e emocional para você. Ou se você for no automatismo, porque também tem isso. Também tem isso. Às vezes você só está no automático reproduzindo alguma coisa que estão dizendo para você que é importante. E existe muito disso, não é? Também, porque, infelizmente, a alienação ela se dá de muitas maneiras, tá certo? Também se dá dessa maneira. Porque uma coisa, eu falo isso porque a militância, e eu fui militante durante muitos anos, né, de estar em partido, tudo, em movimentos. A militância ela se dá como processo de libertação, sim, de opressões, mas algumas vezes, se a pessoa também não tiver esclarecida, ela também se dá através de um processo alienante. Tá? Então, é importante ter isso claro. Não é porque a pessoa está num processo ativista
que ela está num caminho de libertação. Não é verdade. Ela pode estar num processo de alienação de si, alienação do outro. Tá? Então, aí, tentando voltar um pouco, tá? Rosiane. A Paulo Freire tem uma proposta maravilhosa. E ele tem uma pauta específica, que é a expansão da consciência crítica do sujeito. A libertação das opressões. E ele tem material maravilhoso. E para quem trabalha com educação, eu já disse, é leitura obrigatória. Tá? Eu, particularmente, quando eu fiz pedagogia, tinha uma disciplina só para entender Paulo Freire. Uma disciplina só para entender Paulo Freire. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida de doação. Agora, o Rolando, ele vai trabalhar de uma maneira diferente, ele vai priorizar a vivência, porque o objetivo dele é que a pessoa seja feliz. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, ele não está... Agora, para a pessoa ser feliz, ela precisa do quê? Ela precisa se libertar das opressões, ela precisa fortalecer a identidade, ela precisa aprender a se expressar criativamente, entendeu? Então, assim, são várias coisas que precisa estar. E se faz isso mediante vivência, na proposta de Paulo Freire, na proposta de Rolando Toro, vivencialmente. Quer dizer que o Rolando dispensa a cognição? Quem dispensa a cognição está morto, porque a cognição faz parte do processo de aprendizagem. O que o Rolando faz é não priorizar o pensamento. Ele diz que a organização do pensamento é a posteriori. Então, dentro do processo de educação biocêntrica, a gente vai trabalhar o cognitivo, o vivencial e o visceral, porque tem que mexer por dentro. Tem que mexer por dentro, para criar possibilidades de você ver o mundo de maneira diferente. Então, são contraditórios, Paulo Freire e Rolando Toro? Não, eles são diferentes. Só isso. Agora, dizer que a educação biocêntrica ela é uma proposta que tem como elaboradores, vamos dizer assim, Paulo Freire, Edgar Morin e Rolando Toro, isso é um erro na minha compreensão. Isso é um erro. E não é só na minha compreensão, na compreensão do Rolando também, porque ele deixou isso escrito. A minha proposta de educação biocêntrica não foi organizada com Paulo Freire, com Edgar Morin e com outras pessoas. Não foi. Eu criei isso, e isso é uma coisa diferente. Ponto final. Sem desmerecer ninguém. Inclusive, um ano depois que o Rolando morreu, nós fizemos um encontro mundial de educação biocêntrica em Nantes, na França, e foi convidado Edgar Morin. Eu estava lá e foi incrível, porque o Edgar Morin ele viu a gente dançando, ele participou da vivência, né? Deu uma palestra, uma conferência de abertura maravilhosa, e ele disse para todas as pessoas que estavam lá que nunca tinham ouvido falar em educação biocêntrica. Entende? Então, assim, se ainda tem gente dizendo isso, é porque está meio ruim da memória. Porque muitas pessoas estavam lá e ouviram ele dizer isso, porque ele não sabia mesmo o que era. Porque o trabalho do Edgar Morin é outro. Ele trabalha com outra coisa. E o trabalho dele é maravilhoso e ajuda a gente a potencializar mais o nosso trabalho. Mas ele não é precursor da educação biocêntrica e nem escreveu sobre isso. Certo? Então, veja, o que eu estou colocando é que existe uma especificidade na educação biocêntrica, que parte do princípio biocêntrico, que Rolando deixou a questão dos fundamentos claros com relação à afetividade, criatividade, vivência e princípio biocêntrico, são as bases. Existe uma base, diretrizes curriculares e metodológicas claras, que a gente trabalha na extensão, para a criança
para adolescente, e é diferente de biodança para criança, biodança para adolescente. É diferente. Biodança para criança é uma coisa, biodança para adolescente é outra coisa, biodança para idosos é outra coisa, biodança para pessoas surdas é outra coisa, que, inclusive, na proposta de educação biocêntrica do Rolando, ele colocou a educação especial com a educação biocêntrica. Ele falou, é desenvolvimento de vocês têm que trabalhar isso. Deixou essa missão aí, e que a gente precisa de gente para fazer, porque eu não sou especialista também em educação especial, a gente precisa de gente. E nós sabemos que existem experiências lindas, lindas, com essas pessoas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o trabalho da Helena, que é facilitadora de biodança, é integrante da rede, ela vai fazer um trabalho aqui, ela vai conversar com a gente, ela vai ter um momento aqui com a gente, onde ela vai socializar o trabalho dela de biodança para cegos. Isso é uma coisa maravilhosa. E esse trabalho é um trabalho de educação biocêntrica para Rolando. E ela fez, inclusive, defender uma tese de doutorado agora, na USP, sobre esse assunto. Ela é enfermeira. Então, veja, existe um conjunto de coisas maravilhosas para a gente fazer. Um conjunto de coisas. Agora, existem coisas que são específicas do trabalho do Rolando. Ele cria, e aí eu vou falar sempre, Rolando criou a teoria da educação biocêntrica. Ele é o único criador. Ao longo do tempo, algumas pessoas começaram a trabalhar com educação biocêntrica e colocaram a sua marca. E isso também precisa ser respeitado. Por quê? Se você desenvolve um trabalho, vamos imaginar que você trabalha mais com Montessori, e você conhece o trabalho do Rolando Toro, você fala assim, isso aqui é interessante, e eu posso dialogar com esse ponto aqui de Montessori. E aí você vai criar o seu trabalho. Não tem problema, é o seu trabalho. E é maravilhoso que você faça isso. Entende? Então, o que acontece, eu espero estar sendo bem clara com relação a isso. Algumas pessoas foram desenvolvendo o seu trabalho de educação biocêntrica e buscando interlocuções com outros autores. E aí eu chamo esse conjunto de coisas de segunda geração da educação biocêntrica. Primeira geração, Rolando Toro. A segunda geração é um conjunto de pessoas, tá, que começaram a desenvolver os seus trabalhos a partir do seu ponto e começaram a se diferenciar, porque, gente, é assim que acontece no mundo. A lógica da vida é essa. A gente tem um início, que é a unidade, a gente se multiplica, se diferencia. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, não existe nenhum problema nisso. Nas pessoas começarem a criar a partir do que elas vêm estudando e praticando. E essas coisas vêm dando certo. Então, não vamos criar oposições. Entende? Esse trabalho não é tão bom, ou esse trabalho aqui é melhor. São trabalhos diferentes e que todos têm dado resultados ao longo da história que são maravilhosos. São maravilhosos e merecem o nosso respeito. E merecem o nosso respeito. Então, se me perguntam, Elisa, existem trabalhos que fazem uma interlocução da educação biocêntrica com a pedagogia freiriana? Claro que existe. Claro que existe. Dá certo? Claro que dá. Ué, não tem, qual é o problema da pessoa, a partir da experiência dela e do que ela sabe, fazer essa interlocução? Ela faz, ela implementa e dá certo. E outras pessoas fazem com Montessori, outras pessoas fazem com Edgar Morin. Não importa, não tem problema. O problema é você reduzir o trabalho do Rolando a esses autores. O problema é você não entender a especificidade da educação biocêntrica. Certo? Eu mesma faço um diálogo, e vocês vão ver logo a seguir, um diálogo da educação biocêntrica com a educação emocional. E eu vou mostrar para vocês o que é isso, o que é isso. Então, é importante, e eu vou dizer mais ainda. Rolando, ele sempre teve muito trabalho ao longo da vida para expandir a biodança. Ele teve muito trabalho. O sistema biodança é um sistema que está no mundo inteiro.
E o Rolando, ele cuidava disso praticamente só. Hoje, nós temos a federação que tem 10 pessoas no conselho, mais uma comissão metodológica, mais uma comissão de ética, mais não sei o quê, porque a gente não dá conta, ele dava conta sozinho. Era muito trabalho que o Rolando tinha. Ele não podia fazer tudo. E ainda bem que não conseguiu fazer tudo, não podia, era impossível. As pessoas tinham que desenvolver as coisas. E as pessoas desenvolveram, dando contribuições sobre biodança com argila, não é? E nós temos várias pessoas que contribuíram, biodança Xing, biodança, não é? E que criaram, inclusive, novas extensões de biodança. E contribuíram com o movimento de biodança, e com as formações de biodança. Isso é uma coisa maravilhosa. Da mesma maneira que pessoas foram criando práticas de educação biocêntrica ao longo do tempo. Agora, algumas são mais próximas da origem e outras mais distantes. Agora, as pessoas têm autonomia para fazer o que elas julgam que está bom. Qual o problema da pessoa usar a sua liberdade para criar? Qual o problema? Então, a gente não pode entrar numa oposição. Agora, eu posso dizer, com todas as letras, que existem algumas experiências que eu percebo que são mais próximas da origem que o Rolando colocou. Certo? Agora, eu não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém. Cada um faz o que acha que funciona. E a história está mostrando que algumas coisas funcionam. Mas a história também está mostrando que algumas são mais próximas, mais distantes. Qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. O negócio é botar a mão na massa e vai fazer o seu trabalho, por favor, porque as pessoas estão precisando, sem julgamentos. Certo? Esse é o meu posicionamento, sempre foi. Vamos fazer. Então, mas para isso é importante que você saiba claramente o que é do Rolando, para você poder diferenciar, certo? Agora, como eu disse, ele é o criador da teoria da educação biocêntrica. Ele é o criador. E dizer que ele não é o criador e que o criador da educação biocêntrica é fulano, beltrano, isso não está certo. Inclusive, ele pediu para que isso fosse corrigido. Ele pediu para que isso fosse corrigido. Para as pessoas que escreveram isso. Tá? Então, isso eu falo assim, com muita firmeza, porque tem documentos e a gente tem testemunhos sobre esse assunto. Então, por favor, melhore essa partezinha aí, porque está errado. Não é respeitosa. É preciso respeitar a autoria. Preciso respeitar a autoria. E é importante que também a gente respeite a autoria das pessoas do seu próprio trabalho. E está tudo bem. Né? Eu falo muito assim, né? Porque eu entrei justamente no momento que o Rolando estava muito firme com essa questão da autoria do trabalho dele. Né? Eu peguei muito isso assim de perto. Bom, tem mais alguma questão sobre educação biocêntrica? Eu tenho duas perguntas. Pode falar, Raquel. Então, a primeira é uma questão prática que eu acho que até sei a resposta, mas quero fazer a mesma, que é, a minha especialização é educação ambiental, mas a educação biocêntrica, no seu todo, torna quase a educação ambiental desnecessária no sentido em que, como o Rolando fala, que a integração da natureza faz parte já do próprio currículo. Portanto, a minha pergunta aí é se ela se torna ou não... Se engloba dentro, portanto, porque normalmente, pelo menos aqui em Portugal, a educação ambiental está fora do currículo normal da escola, digamos assim. Portanto, pronto, esta é uma das perguntas. A segunda tem a ver, falou que o Rolando tinha diretrizes para crianças específicas e para adolescentes específicas, e se ele também aborda os temas da sexualidade nos adolescentes e do crescimento da sexualidade de uma forma saudável, que também... Sim. Pronto, basicamente são essas as duas perguntas. Obrigada. Obrigada. Então, Raquel, a questão, primeiro, da educação ambiental. Existe uma interlocução muito forte entre a educação biocêntrica e a educação ambiental, por conta desse elemento que o Rolando já coloca da integração com a natureza. Faz parte. Então, pensar numa educação biocêntrica só entre quatro paredes é impossível.
É impossível. O Rolando diz que nós precisamos criar situações para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, sintam que são parte da natureza, e não que eles estão frente à natureza. Nós somos a natureza e integramos isso tudo. Ele era muito firme nisso, achava um horror, deixou escrito essa coisa de, por exemplo, como acontece em algumas escolas, traz uma folha ou uma flor para a gente poder estudar. Aí a criança vai, arranca a flor, arranca a folha e leva para a escola, às vezes, para fazer um trabalho com giz de cera, bota a folha embaixo a folha da árvore embaixo de uma folha branca e passa o giz para saber a textura. O Rolando achava isso horrível, horrível. Ele dizia, o próprio ato de você tirar uma folha que está ali viva e matar, isso já é uma coisa absurda. As pessoas precisam aprender que isso não é possível, que a gente precisa cuidar daquela planta, que aquilo ali é um ser vivo. Então, a criança precisa aprender, ela não precisa passar a mão no giz para sentir uma textura. Ela tem que sentir a textura da árvore que está ali plantada e que está viva, a textura e o cheiro da flor. E quando a gente vai falar de cheiro, qual o cheiro que você gosta? As pessoas não falam mais o cheiro da natureza. Vai falar do perfume que comprou numa loja. Entende? Então, ele falou que a gente precisa resgatar, porque isso faz parte da nossa identidade. Nós somos dentro desse contexto. Existe uma tese de doutorado, que eu fui orientadora, que a Érica, o nome dela, depois você me lembra para eu passar para você isso, posso passar para todo mundo também. A Érica, ela faz um diálogo, ela é uma pessoa da biologia, e ela fez um diálogo entre a educação biocêntrica e a educação ambiental. Foi muito interessante a defesa dela de tese, né? Então, assim, veja o que nós estamos falando agora. Existem campos de conhecimento, porque educação ambiental é um campo de conhecimento específico, mas dialoga com o campo de conhecimento da educação biocêntrica. Então, nós vamos ter campos que dialogam. Um deles é a educação emocional. Dialogam com a educação biocêntrica. Eles são diferentes. A educação ambiental tem várias abordagens. Não existe só uma abordagem em educação ambiental. Existem várias. Aí você olha para as abordagens e fala, qual é a abordagem da educação ambiental que dialoga com a educação biocêntrica? Aí você consegue fazer, que é esse o link que a Érica tentou fazer na tese dela. Porque existem abordagens que são utilitaristas. Quando a gente vai falar, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, não é? Existem várias abordagens. Isso é um tema para a gente também. Então, qual é a abordagem dali que casa com a gente? Não é toda abordagem. Qual é a abordagem da educação emocional que casa com a gente? Não é toda abordagem. Certo? Então, a gente precisa sentir que casamento que dá certo. Sobre a questão de crianças e adolescentes e sexualidade. Veja, quando a gente pega essa noção de sexualidade, como o Rolando trabalha, com relação ao prazer de viver, já no início, quando ele fala de gestação e de nascimento, a gente já está falando disso, dessa noção de sexualidade. Ele não destaca, ele fala da questão do contato, fala da questão da carícia, mas a gente sabe, que é da biodança, que ele está falando de elementos da sexualidade, né? Desde ali. E quando chega na questão da adolescência, aí ele trabalha de maneira explícita essa questão. Tá? Ele, até então, ele vai trabalhando da questão, mas a linha, ele trabalha muito a questão da afetividade, do cuidado, desse encontro na criança. E a gente sente, porque ele escreve, né, a questão da carícia, aí vai. Mas quando chega na questão da adolescência, aí ele trabalha diretamente, acrescenta a questão da sexualidade. Tá? É bem interessante.
não é muito trabalho, viu, gente? São muitos fundamentos, tá? Mas eu já estou colocando para vocês aqui todos os itens que ele trabalha, que a gente vê na extensão. Bom, foi bom ouvir esse sotaque. Né? A Raquel é uma nova sócia da rede, que algumas pessoas aqui são figurinhas fáceis, que a gente sempre se vê nos cursos, mas a Raquel está chegando agora, a Fernandine também, a Raquel é a primeira, a Fernandine já está chegando, já faz um tempo, né? Mas sejam bem-vindas à rede, viu?